Nos vídeos passados, nós falamos o que era um grafo, falamos algumas aplicações de grafos e também falamos sobre a história dos grafos, principalmente a história do Leonhard Euler, que foi o criador da teoria dos grafos. Na aula de hoje, nós vamos modelar alguns problemas utilizando grafos. Não necessariamente a gente vai resolver o problema, a gente vai modelar, quer dizer, a gente vai pegar o problema real e transformar num grafo. Em alguns casos, até a gente vai mostrar a solução, mas para outros, a gente só vai dizer como essa solução vai ser encontrada. Nesse vídeo, vocês vão ver problemas muito legais que vocês nem imaginam que podem ser modelados através da teoria dos grafos. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de teoria dos grafos. O primeiro problema é o seguinte: considere três vasos, A, B e C, com capacidades de 8, 5 e 3 litros, respectivamente. O vaso A está cheio com 8 litros, e os vasos B e C, de 5 e 3 litros, estão vazios. Como é que eu faço para dividir os 8 litros que estão no vaso A em duas quantidades iguais? Quer dizer, eu vou ter dois vasos com 4 litros cada. Como é que eu posso representar esse problema utilizando grafos? A ideia é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou colocar cada situação, cada cenário, como sendo um vértice. Então, por exemplo, o primeiro cenário, que é o cenário inicial, o vaso A tem 8 litros, o vaso B tem 0 e o vaso C também tem 0. O que eu vou fazer? Eu vou representar assim: 8/0/0. O primeiro número, que nesse caso é 8, vai estar relacionado ao vaso A. O segundo número, que nesse caso é 0, vai estar relacionado ao vaso B. E o terceiro número, que nesse momento também é 0, vai estar associado ao vaso C. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar as possibilidades que eu tenho em outros cenários. Por exemplo, uma possibilidade que eu tenho é pegar os 8 litros do vaso A e encher o vaso B com 5 litros. E, nesse momento, o vaso A vai passar a ter 3 litros, o vaso B vai ter 5 litros e o vaso C vai ter 0 litros. E eu posso colocar uma aresta ligando esses dois cenários. Mas desse primeiro cenário, eu também teria uma outra possibilidade. Qual seria? Ao invés de colocar 5 litros no vaso B, eu posso colocar 3 litros no vaso C. Então, essa nova situação seria 5 no primeiro, 0 no segundo e 3 no terceiro. Pensando assim, do primeiro cenário, eu tenho duas possibilidades. A primeira que eu coloco no vaso B, os 5 litros, e a segunda que eu coloco no vaso C, que tem 3 litros. E o que eu posso fazer? Eu posso continuar abrindo as possibilidades. E para cada vértice, eu vou ter no máximo 6 possibilidades. Por que 6? Porque imagina um caso hipotético, né, que eu tenha os 3 vasos com alguma coisa, com alguma quantidade de água. Nesse caso, para cada um dos vasos, eu posso encher, né, mais 2. Então, cada vaso vai me dar 2 possibilidades de solução. Como eu tenho 3 vasos, na pior das hipóteses, de um vértice, eu posso ir para 6 outros. Só que eu tenho que lembrar o seguinte: eu nunca posso voltar para um vértice que eu já estive, né? Então não vai poder ter ciclos. E na maioria dos casos, eu não vou ter 6 possibilidades. Primeiro, porque é muito difícil que os 3 estejam com alguma coisa. E segundo, às vezes um já está cheio, então eu não posso colocar nada nele. E representando dessa forma, onde cada vértice é um cenário diferente e as arestas conectam cenários que são vizinhos, quer dizer, que de um ponto eu posso ir para outro, eu consigo modelar esse problema. Só por curiosidade, eu vou mostrar a resposta ótima aqui, que é o melhor caminho que eu posso fazer para sair do ponto inicial para o ponto final. O que eu vou fazer? Eu vou sair do vértice 800 e vou para o 350. Quer dizer, aqueles 8 litros, eu vou transferir 5 litros para o vaso B. O próximo passo é pegar do vaso B aqueles 5 litros
e transferir 3 litros para o vaso C. Nesse momento, o vaso A vai ter 3 litros, o vaso B vai ter 2 e o vaso C vai ter 3. O próximo passo vai ser eu pegar aqueles 3 litros do vaso C e jogar no vaso A, que vai passar a ter 6 litros, e o vaso B, 2. O que eu posso fazer agora? Eu posso pegar esses 2 litros do vaso B e passar para o vaso C. E nesse momento, o vaso A vai ter 6 litros, o vaso B vai ter 0 e o vaso C vai ter 2 litros. Aí o que eu faço? Eu pego esses 6 litros do vaso C e jogo 5 litros dele no vaso B. Então, o vaso A vai ter 1 litro só, né? O vaso B vai ter 5 e o vaso C vai ter 2. E aí o que eu faço? Observe que o vaso B tem 4 litros e o vaso C tem 2 litros. E eu só posso encher ele mais 1 litro, né? Porque ele cabe 3 litros, já gastou 2, então eu só posso encher ele com mais 1. Se eu pegar os 5 litros do vaso B e despejar no vaso C, eu só vou conseguir despejar 1 litro. E o que vai sobrar no vaso B? Vai sobrar 4. Então, nesse momento, o vaso A vai ter 1 litro, o vaso B vai ter 4 e o vaso C vai ter 3. Aí é fácil, né? Agora eu pego o vaso C, os 3 litros, e jogo no vaso A. E os dois vão ter 4 litros. Observe que essa foi uma solução que eu encontrei. Não necessariamente é a única solução, nem a melhor solução que tem. Mas mais importante, eu não queria mostrar a solução para vocês. Eu queria mostrar como é que eu consigo representar esse problema através de grafos. Se você entendeu o problema anterior, tente resolver esse problema. Um fazendeiro tem um lobo, um cordeiro e um alface. Ele quer atravessar o rio no seu barco, mas no barco só cabem ele mais algum dos itens, ou o lobo, ou o cordeiro, ou o alface. Mas ele sabe que se ele deixar o lobo com o cordeiro sozinhos, em qualquer uma das margens do rio, o lobo come o cordeiro. E ele sabe também que se ele deixar o cordeiro e o alface sozinhos em alguma margem do rio, o cordeiro come o alface. Como é que ele vai conseguir transportar todo mundo de uma margem do rio para outra, sabendo que ele só pode transportar um item de cada vez? E que o lobo não pode ficar com o cordeiro e o cordeiro não pode ficar junto do alface? Coloquem a resposta aqui no comentário, mas lembrem que uma forma de modelar esse problema é muito parecida com a forma que nós modelamos o exemplo anterior. E só para deixar claro, é óbvio que eu não preciso utilizar um grafo para resolver esse problema. O que a gente fez foi modelar esse problema através de grafos. O interessante é que essa ideia de modelar cenários utilizando grafos não é usada só para esse tipo de problema. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de autômatos finitos. Os estudantes de computação estudam autômatos na disciplina de teoria de linguagens ou teoria da computação, depende do curso. Na teoria da computação, um autômato finito ele pode ser visto como um grafo direcionado rotulado, onde cada estado do autômato é um vértice, cada transição vai ser uma aresta, e os símbolos do alfabeto rotulam essas arestas. E se eu quero processar uma palavra nesse autômato, isso vai ser equivalente a eu percorrer um caminho nesse grafo. Se o caminho termina no estado final, a palavra é aceita. Ou seja, reconhecer linguagens formais é essencialmente analisar caminhos em grafos. Outra aplicação parecida, que eu até trabalhei na época que eu era estudante de graduação, é o que a gente chama de GraphSet. GraphSet é uma linguagem utilizada na programação de controladores lógicos programáveis para indústrias. E ele também é estruturado como um grafo direcionado. As etapas elas vão ser vértices, as transições vão ser as arestas, e as condições determinam quanto que eu posso avançar de um estado para outro ou não. Ele não é necessariamente um grafo, porque ele permite paralelização. Mas a ideia é que os estados representam cenários e as arestas representam transições entre esses cenários, também está no GraphSet. E outro exemplo que todo mundo conhece são nos jogos digitais.
Quando um personagem muda seu estado, por exemplo, de defendendo para atacando, para analisando, patrulhando, isso é uma máquina de estados, que é um grafo. Quando um jogador precisa encontrar o menor caminho de um ponto até um objetivo, ele vai utilizar algoritmos como Dijkstra ou Y-estrela, que são algoritmos clássicos para encontrar o caminho mínimo em grafos. Então, observe: os estados, as posições, até as decisões narrativas, tudo isso pode ser representado por grafos conectados por arestas. E é essa a ideia que eu quero mostrar para vocês. Não necessariamente que você só precisa utilizar grafos para resolver, mas essa ideia de grafos sendo cenários ou máquinas de estado está em muitos lugares. Obviamente, tem algumas variações, algumas regras adicionais para cada caso, nos jogos, no Graph7, nos autômatos e em outras aplicações. Mas a ideia por trás é a mesma. Agora observe outro problema. A Câmara dos Deputados realiza semanalmente reuniões de diversas comissões permanentes, como Segurança Pública, Educação, Constituição e Justiça, Saúde, Orçamento, entre outros. Cada comissão é composta por um conjunto de deputados, e um deputado pode estar em mais de uma comissão. Como é que eu organizo os horários dessas reuniões de forma que nenhum deputado precise estar em duas reuniões simultaneamente? Em outras palavras, né? Se um deputado qualquer está nas comissões A e B, essas comissões elas não podem ocorrer no mesmo horário para não dar conflito. A pergunta é a seguinte: como é que eu modelo esse problema utilizando o grafo? O que vão ser os vértices e o que vão ser as arestas desse meu grafo? Para resolver esse problema, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar cada comissão como sendo um vértice. Então, se eu tenho 10 comissões, eu vou ter 10 vértices. Se eu tenho 5 comissões, eu vou ter 5 vértices. E eu vou ligar dois vértices através de uma aresta se existir pelo menos um deputado que esteja nessas duas comissões. Então, por exemplo, se tem um deputado que está na comissão de educação e na comissão de segurança, eu vou colocar uma aresta entre os vértices de segurança e educação. Da mesma forma, se tiver algum deputado que esteja na comissão de educação e de finanças, eu vou colocar uma aresta. E vou colocando arestas à medida que eu encontro deputados que estão em comissões diferentes. E agora uma pergunta: como é que eu faço para resolver esse problema? Para resolver esse problema, a gente vai usar o que a gente chama de coloração de grafos. A gente vai colorir os vértices de forma que vértices adjacentes não tenham a mesma cor. E o menor número de cores que eu conseguir colorir esses vértices vai ser o menor número de horários que eu vou ter para fazer essas reuniões, para que não haja conflitos. Esse assunto a gente vai ver com detalhes quando a gente for estudar coloração de grafos. Se você está gostando desse vídeo, onde a gente modela diversos problemas utilizando teoria dos grafos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, imagine outro problema. No estádio de futebol, ele tem 15 áreas. A administradora do estádio instalou 8 câmeras que cobrem essas 15 áreas. Quer dizer, né, cada câmera consegue movimentar e cobrir algumas áreas do estádio. E a tabela abaixo relaciona as câmeras A, B, C, D, E, F, G e H, que são as 8 câmeras, com as 15 regiões. Por exemplo, a câmera A ela consegue cobrir 5 regiões: A1, A3, A4, A6 e A7. Já a câmera B consegue cobrir 4 regiões: A4, A7, A8 e A12. E assim sucessivamente. E aí vem a pergunta: qual que é o menor número de câmeras que eu preciso para cobrir todas as áreas do meu estádio? E mais ainda, como é que eu faço para representar esse problema utilizando um gráfico? O que vão ser, nesse caso, os vértices e as arestas? Pense um pouquinho. Os vértices vão ser as câmeras, os vértices vão ser as áreas, ou os vértices vão ser tudo? Já dei a resposta, né?
Os vértices vão ser tudo. Por exemplo, eu vou ter um conjunto de vértices que vai representar as câmeras, de A até H, e um outro conjunto de vértices que vão representar as áreas, de 1 até 15. E quais que vão ser as arestas? As arestas vão representar a ligação da câmera com a área, quer dizer, se uma câmera atende uma área, então eu vou colocar uma aresta lá. Se ela não atende, eu não coloco. Então, por exemplo, a câmera A vai ligar com a aresta 1, com a 3, com a 4, com a 6 e com a 7. A B vai ser com a 4, 7, 8 e 12. E assim sucessivamente. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o menor número de vértices de um tipo, daquele tipo lá de cima, que representa as câmeras que conseguem atender todas as áreas lá embaixo. Esse problema é um famoso problema de cobertura de conjuntos, que normalmente a gente não usa grafos para modelar, mas eu posso também modelar com grafos. Eu só quis mostrar para vocês que mesmo problemas que normalmente não são representados através de grafos, podem também ser representados através de grafos. Gostaram desse problema? Escreva aí nos comentários, tá bom? E nesse vídeo, nós utilizamos diversas aplicações e diversas formas de modelar um problema utilizando grafos. Eu ainda tenho dois desafios muito interessantes que eu quero mostrar para vocês, mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, não perca o nosso próximo vídeo.